Todo mundo falando que a inteligência artificial vai explodir o tráfego da internet, mas para você, provedor, a pergunta que importa é: esse tráfego vai passar na sua rede? Porque uma coisa muito diferente é o treinamento da IA, que isso acontece naqueles data centers enormes, com enorme consumo de energia, liquid cooling. Outra coisa é o usuário final consumindo IA. Então, uma coisa é o que acontece no bastidor, outra coisa é o que acontece na ponta do consumo. Sou o Renato Ornelas, fundador do Instituto do OpenX, e esse é o primeiro episódio da nossa nova série ISPs e a IA. O objetivo dessa série é a gente entender como toda essa adoção maciça da inteligência artificial vai impactar no seu negócio, na sua rede, nas interconexões, na soberania dos dados e tudo relacionado ao mundo dos provedores de internet. Primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer é que IA virou um chapéu que serve para várias coisas. Aquelas pequenas automações que tinha no ar-condicionado, na sua televisão, de repente tudo agora virou IA. O que é IA de verdade? São coisas muito mais sofisticadas do que isso. Olhando do ponto de vista da rede, o tráfego de IA, primeiro a gente tem que separar que são 3 grandes categorias de tráfego que existem relacionados a isso. A primeira categoria é a ingestão de tráfego, é todos aqueles dados que a gente precisa levar para a IA, analisar e entender o que é aquilo. Então, são as transcrições dos vídeos, são os filmes, os livros, todo o conhecimento humano que é acessível pela internet, que a IA está usando aquilo para poder fazer o seu treinamento. O segundo grande tráfego que a gente tem é exatamente o treinamento, que é pegar esses dados que você colocou para a IA analisar e ela vai mastigar todos aqueles dados e transformar em algo que ele possa utilizar. Então, essa parte é que consome muitos recursos de computação e a quantidade de tráfego é enorme. Só que isso ela acontece normalmente somente dentro dos data centers. Então, não é um tráfego que vai para a internet, porque o custo que você teria muitas vezes para levar o tráfego de esses volumes maciços de tráfego do treinamento de um lugar para o outro, muitas vezes seriam proibitivos. Então, esse tráfego acontece normalmente somente dentro dos data centers. A terceira categoria de tráfego é a chamada inferência, que é o ser humano utilizando a inteligência artificial. É quando eu entro no chat GPT e peço para ele gerar uma imagem, é quando eu uso o Claude para poder dar uma melhorada naquele meu e-mail, que eu acho que ele dá para ser melhor escrito. Então, essa é a utilização da inteligência artificial, é o que a gente chama de inferência. Então, são desafios diferentes, em momentos diferentes e que tem que ser tratados de formas diferentes, porque não é tudo a mesma coisa. São padrões de usos diferentes que você tem que entender para a gente ver como que a gente vai precisar de utilizar isso na sua rede. Vamos falar um pouco sobre treinamento. Treinamento é outro mundo. Nós estamos falando normalmente de data centers com consumo elevadíssimo de energia, milhares de GPUs pronta para poder mastigar todos aqueles dados e criar os modelos que a gente depois vai utilizar para analisar aqueles dados e gerar a famosa inteligência artificial. Então, o que acontece para o treinamento normalmente acontece longe da internet que a gente conhece. Ela vai acontecer ali com a fibra apagada, com a comunicação dentro de um data center, de um rack para outro rack. E são dados que a gente chama de leste-oeste, que são dados que se movimentam dentro da mesma estrutura. Não são dados que a gente chama de norte-sul, que é dados que vão de um lugar para outro. Por exemplo, quando eu vou acessar, por exemplo, um vídeo que está no Netflix, eu vou acessar um servidor do Netflix, então eu vou sair da minha rede e vou para outra rede. Já o treinamento da IA, ela acontece dentro do mesmo ambiente, então é um tráfego mais horizontal e não um tráfego vertical, como que a gente está acostumado a utilizar na internet, olhando do ponto de vista dos provedores. Agora, falando da inferência, é algo que nós provedores temos que começar a prestar atenção, porque é um tráfego ainda muito baixo, mas se a gente parar para pensar, muito do que a gente tem usado a IA para gerar para a gente é texto, e texto é coisa pequena, mas cada vez mais eu imagino que a IA vai começar a ser utilizada para gerar vídeos personalizados. Então, como hoje a internet é uma rede basicamente de transmissão de vídeos, a tendência é que esse consumo comece a aparecer cada vez mais e ser algo mais significativo que vai saltar aos nossos olhos. Então, é muito importante a gente começar a prestar atenção. O objetivo dessa série é ajudar vocês e eu também a começar a entender para onde a internet está caminhando, para a gente preparar a nossa rede, porque no final é isso que importa, a gente está preparado quando a demanda chegar, não é esperar a inteligência artificial bater na nossa porta, causar toda aquela disrupção e a gente ser pego com as calças na mão e não saber o que a gente tem que fazer. Então a gente tem que estar completamente preparado. Então eu quero que vocês comecem a prestar atenção nos sintomas, no que está acontecendo com o seu tráfego, para a gente começar a perceber se é algo muito significativo ou não. E aí um dos grandes problemas é que você pode começar a preocupar assim, mas só uma questão de volume e acompanhar os links.
E aí que reside o problema, porque muitas vezes o tráfego da IA ele é bem diferente do tráfego do usuário. Por exemplo, hoje você pode usar a inteligência artificial, por exemplo, para fazer alguma pesquisa e ela vai acessar os sites. Mas concorda que é completamente diferente eu, um ser humano, clicando no meu navegador, aí eu leio aquela matéria, clico no link para carregar o próximo, interessante, clico para carregar o próximo, versus a inteligência artificial que ela vai ler em milésimos de segundo aquilo, já clicou em todos os links que estão anexados e vai lendo. Então assim, é um padrão de consumo diferente. A gente tem uma cadência, a gente pega o conteúdo, lê, entende, processa, clica no próximo. A IA não, ela vai varrer a internet como um todo de uma maneira muito mais rápida. Então, pode ser que você, por exemplo, dependendo de como você analisa o seu tráfego, você nem vai perceber que esse tráfego da IA sendo gerado vai ser rajadas, porque ele vai ser muito mais intenso, então ele vai gerar um pico de consumo que muitas vezes vai causar um gargalo, vai causar uma lentidão e você nem vai perceber que você, por exemplo, está analisando o gráfico lá, em média, fazendo uma coleta a cada 5 minutos. Se a IA foi lá e consumir lá 10 GB durante 30 segundos e atolar um link, você nem vai perceber, porque isso, olhando lá num gráfico de 5 minutos, vai ser uma leve aumentozinho, você nem vai perceber. Podemos também ter problemas com relações a custo, porque, por exemplo, dependendo de onde os dados estiverem, eu tenho um peering com tal operador, com tal fornecedor de conteúdo, eles têm lá os seus modelos de IA, etc. Mas dependendo do consumo, ele pode chegar e falar, cara, não vou te entregar pelo peering, vou te entregar pelo trânsito. Você tem que estar preparado para, no momento que esse tráfego explodir, você ter condição de receber ele por todos os lugares, porque eu vejo muitos provedores, por exemplo, caindo no erro de, não, eu tenho a CDN do Google aqui, eu tô tranquilo, da Meta tô tranquilo, do Netflix tô tranquilo, mas e se esses caras derem problema? Então você tem que ter de onde tirar o tráfego, porque ele pode aparecer da noite pro dia. Então tem essa consciência que os padrões de tráfego podem mudar. E também o padrão de sua matriz de custo pode mudar, porque hoje você tem acesso, por exemplo, num peering, num PNI, num ponto de troca de tráfego, pode virar trânsito. Então muitas vezes, hoje meu consumo de IP é 20% apenas. Não tome isso como uma verdade absoluta, porque dos eventos que eu tenho ido e que eu tenho percebido é que a tendência é que o consumo de trânsito IP comece a aumentar exatamente por causa desses padrões de tráfego um pouco anormais que a IA vai acabar causando dentro da rede dos provedores. E uma coisa muito interessante que eu tenho visto algumas pessoas falarem, que principalmente quem está olhado para esse lado de treinamento, etc., é que às vezes a IA corre tanto para buscar o conteúdo que parece que é um ataque DDoS. Então, é até algo que a gente tem dentro da nossa estrutura, da nossa solução de mitigação, que a gente planeja tudo para evitar os ataques, mas a gente não tem tantas automações assim, porque muitas vezes, se você tem uma ferramenta 100% automatizada, ele pode confundir um tráfego de treinamento de IA com um ataque DDoS tão rapidamente que subiu o tráfego, e isso vai acabar você fazendo algum bloqueio e gerando alguma indisponibilidade para aquela aplicação. Então, é algo que a gente tem um cuidado muito grande aqui na nossa rede, na nossa operação, exatamente para entender o que pode ser IA, o que pode ser algo normal, para a gente evitar que a gente acabe bloqueando uma aplicação legítima. Que é um desafio muito interessante para quem está fazendo treinamento. Às vezes o cara, por exemplo, imagina vai fazer uma IA para treinar, para gerar vídeos de gatinhos, né? Então, às vezes ele precisa baixar todos os vídeos de uma vez ou ele pode baixar aos poucos, pode deixar, por exemplo, para baixar de madrugada, porque é algo que é muito interessante, porque o comportamento do ser humano em qualquer lugar do mundo, se você pegar o gráfico de qualquer operador em qualquer lugar do mundo, é aquele gráfico que parece uma curva senoidal, né? Que assim, durante a madrugada o tráfego está lá embaixo, durante o dia ela começa a subir, na hora do almoço dá uma leve queda, aí depois de 18h30 tem o aumento e tem um pico do tráfego ali por volta de 9h30, 10 da noite. Só que a IA, ela não dorme, então pode ser que o tráfego comece a ser consumido fora desses horários. E dependendo, por exemplo, para o treinamento, não seria desejável que a gente colocasse ela para treinar no momento que a rede está completamente ociosa, completamente não, mas bastante ociosa, que é durante a madrugada, porque se ela vai com toda essa intensidade durante o horário de pico, muitas vezes a gente vai expandir as nossas redes para uma demanda que não faz sentido nenhuma, que ela poderia estar acontecendo fora do horário. Então, eu imagino que em algum momento pode até acontecer para alguns tipos de aplicação, você ter igual a consumo de energia elétrica, que você tem para implicações industriais, que você tem energia mais cara nos horários de pico, mais barata fora do horário de pico. Eu imagino que pode ser que para a inteligência artificial no futuro possa ter uma diferenciação também. Você quer fazer uma ingestão de tráfego no horário de pico, custa tanto por mega, fora do horário de pico custa tanto por mega. Eu imagino que possa até mesmo acontecer isso para a gente evitar de ficar nós provedores, nós operadoras, despejando toneladas e toneladas de equipamento, fazendo ampliações para no fundo a IA tá sendo usada para treinar alguma coisa, para
para fazer a ingestão do tráfego no momento que não era o mais adequado, que ela poderia simplesmente esperar um pouquinho para fazer essa ingestão no momento mais adequado. Outra dúvida que surge bastante é se esse tráfego da IA vai passar pelos pontos de troca de tráfego. Eu imagino que sim, mas dependendo da escala pode ser que não, porque dependendo do ponto de troca de tráfego é mais demorado para poder você fazer as ampliações, para você ter todas aquelas conexões que você precisa. Então, muitas vezes o operador da nuvem ele vai preferir entregar isso por conexões diretas, seja para alguém que vai te entregar, fazer chegar no seu provedor como trânsito, seja uma conexão direta com você se você tiver volume suficiente. Então, assim, é óbvio que é muito importante estar conectado nos pontos de troca de tráfego, mas como no passado, quando teve a explosão de vídeo lá com o YouTube, etc., o tráfego muitas vezes deixou de conseguir ser entregue pelo IX e passou a ser entregue pelos PNI, sendo entregue pelo trânsito, pode acontecer a mesma coisa com a inteligência artificial. Então, assim, até a gente entender o total de tráfego que a gente precisa, como as coisas precisam, então pode ser que nesse primeiro momento não seja entregue pelos IX, mas a tendência é que para o futuro eu imagino que esses tráfegos vão estar, porque é a forma mais fácil, principalmente aqui no Brasil, de você se conectar com milhões de usuários finais. E o que o provedor pode fazer para já começar a observar agora? Então, assim, o primeiro ponto é você ter visibilidade sobre o seu tráfego, ser capaz de acompanhar ali, seja com o flow, com os gráficos de consumo, com suas telemetrias, entender para onde o seu tráfego vai, de onde o seu tráfego vem, para a gente começar a enxergar. Olhando a rede da OpenX dos seus clientes, não é nada que nos salte aos olhos, mas exatamente não nos salta aos olhos porque a gente está observando, a gente está dia a dia acompanhando isso. É algo que a gente está atentamente buscando, tentando entender, para a gente estar preparado se amanhã acontecer alguma coisa que tiver uma explosão do tráfego, a gente quer estar preparado para isso. Então, a gente só está preparado porque a gente vem acompanhando e vem observando esse crescimento da inteligência artificial. E aí vai num ponto que é muito interessante, muitas vezes é legal você começar a separar talvez gráficos dos seus clientes residenciais dos seus clientes corporativos, porque outra coisa que eu vejo muito que vai acontecer é que o poder de processamento está crescendo de tal forma que a gente tem a antiga lei de Moore lá, que era criado pelos fundadores da Intel, que fala que o poder computacional ele dobra a cada 18 meses. Só que com a IA é muito mais rápido do que isso. Então, no futuro, eu imagino que as empresas vão ser capazes de treinar seus próprios modelos dentro da sua estrutura. Vai ser talvez mais barato, ou por uma questão de soberania, que é um tema que a gente vai trazer nessa série também. Muitas vezes ela vai querer trabalhar e treinar seus modelos dentro de casa exatamente para que nada tenha a menor chance de ter acesso aos seus dados privados. Então, pode ser daqui a pouco, por exemplo, que um cliente seu corporativo vai querer fazer essa questão de treinamento dentro de casa, então ele vai ter esse comportamento. Então, por isso que é legal muitas vezes você observar o que são os clientes corporativos dos residenciais, para você começar a perceber essa tendência antes que ela realmente impacte no seu volume de tráfego, porque a evolução da inteligência artificial, enquanto assim, antigamente outras tecnologias eram meses, semanas para você chegar à notícia, inteligência artificial hoje é diário. Então, assim, todo dia saem muitas notícias de evoluções que a gente teve. Então, é realmente muito necessário a gente acompanhar isso de perto para a gente estar realmente preparado. E aí é algo que com certeza a IA também vai nos ajudar. Porque uma das ferramentas que a gente usa de análise de tráfego aqui na OpenX se chama Kentik. Uma das adições que eles fizeram no ano passado foi exatamente um botãozinho que eu clico lá e ele analisa o meu tráfego usando uma IA própria deles. Então, por exemplo, se eu tenho um pico de tráfego, ele é capaz de falar, olha, esse pico de tráfego aconteceu porque o tráfego, por exemplo, o UDP, porta tal, aumentou para o bloco tal, do AS tal, e ele está vindo majoritariamente da China, por exemplo, ou da Índia, ou da Rússia, ou dos Estados Unidos. Então, ele é capaz de trazer essa informação para a gente. Então, assim, ela está nos ajudando na análise do tráfego. Então, até nisso a IA também vai nos ajudar. Então, é muito importante você ter ferramentas capazes de entender e analisar o seu tráfego de uma maneira ampla e restrita. Então, a IA vai mudar a internet, mas não dessa maneira tão mágica quanto eles estão falando. Então, o primeiro ponto é a gente entender que o grande consumo de dados ele vai acontecer dentro dos data centers. O que eu imagino que vai acontecer é cada vez mais a inferência tendo que ficar mais próxima do usuário. E muitas vezes, cada vez mais a parte do treinamento vai poder também ficar próxima do usuário para conjuntos pequenos e específicos. Então não vai ser, por exemplo, eu quero treinar a OpenX, por exemplo, uma IA da OpenX para ser capaz de identificar
e combater, criar regras, por exemplo, para a gente combater os ataques DDoS. Então, isso não precisa ser treinado com dados que estão na internet, vão ser treinados com dados que estão dentro da nossa rede. Então, é algo que não imagina que vai gerar essa explosão de tráfego tão grande. Outro ponto que é importante a gente falar da diferença entre treinamento e inferência é que muitas vezes a parte de treinamento tem acontecido em data centers remotos, porque muitas vezes eu não consigo, por exemplo, plugar um data center que vai consumir muita energia aqui no meio da cidade de São Paulo. Então eu vou colocar numa cidade próxima ou talvez num estado um pouco mais distante, porque eu não preciso tanto de conectividade para poder fazer o treinamento. Já a inferência é algo que a latência é determinante. Então quanto mais próximo tiver os dados para poder fazer a inferência do usuário, melhor vai ser. Então a gente vai ter talvez essas duas categorias de data center, um data center utilizado para treinamento, outro utilizado para inferência. Então, a gente falando no Brasil, que é um país com dimensões continentais, a inferência vai ter que estar muito próxima do usuário, porque o usuário não vai querer fazer uma pergunta e esperar muito tempo por aquela resposta. Às vezes a resposta tem que estar na ponta próximo do usuário. E é algo que com o avanço também do poder computacional dos telefones celulares, dos dispositivos móveis, é muito provável que grande parte desses dados que a gente vai utilizar, ela já vai estar dentro do nosso dispositivo. Um cara falou para mim um dia desses que mais ou menos com 7, 8 GB de tráfego dentro de um iPhone, por exemplo, você já tem muitas respostas que você precisa para o seu dia a dia. Então, por exemplo, para saber qual que é a capital de tal lugar, como é que é o clima em tal lugar, essas coisas, dados concretos, uma visão de mundo, isso não é também uma coisa tão grande assim. Basta lembrar que, por exemplo, eu tinha, por exemplo, lá na minha casa, a enciclopédia Basta. Aqui dali é um volume de conhecimento humano muito grande. Você pega tudo aquilo. Lembra que quando eu comecei a mexer com o computador, era um CD-ROM, que é 600 MB. Então, assim, muito conhecimento você consegue condensar e colocar num espaço também não tão grande. É lógico que uma IA generativa que vai gerar um texto, gerar uma imagem, gerar um vídeo, tudo isso vai precisar de realmente estar rodando e estar online, mas você perguntar coisas para IA, muitas vezes ele vai conseguir fazer isso localmente dentro do próprio dispositivo. Então, muita gente está desesperada, se preocupando, criar redes muito altas, mas pode ser que a capacidade de processamento dos equipamentos vai ser tão grande que não vai ser necessário ter tantos dados trafegando para lá e para cá como a gente imagina. Então o objetivo desse vídeo é introduzir um pouco alguns conceitos da inteligência artificial aplicadas ao mundo de provedor. A gente vai explorar vários conceitos como soberania de dados, essa questão dos picos de tráfego, como que funciona a inferência, como que está sendo os data centers que estão sendo projetados para IA e por que eles estão sendo defasados tão rapidamente, os desafios para a gente conseguir fazer essa gestão desses volumes de tráfego tão grande. Então a ideia é que a gente discuta e aprenda juntos a enxergar e construir esse futuro, porque a internet ela não é feita só pela IA, ela é feita por todos nós. Então assim, nós provedores somos a parte que conecta os usuários à IA. Então, é algo até que a gente estava conversando num evento um dia desse, que é muito interessante, é que a internet no Brasil, ela é incrivelmente boa. E eu acho até um absurdo quão barato ela é vendida para o usuário final. Porque, você imagina, tem provedor vendendo a internet a 59, 89, 99 reais e quanto que o usuário está pagando, por exemplo, para o ChatGPT, para o Claude, para usar o Netflix, para usar o Amazon Prime, para todos esses serviços, e tudo isso depende da internet. Então, assim, é muito importante que a gente enxergue o papel do provedor nisso tudo. Vocês são os provedores de conectividade. Sem a gente, muito provavelmente nada disso vai funcionar. Um grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos dessa série.